Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira, 12 de julho, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você pode conferir quem foram os nossos entrevistados, tem link para rever as entrevistas também. Participe, esse espaço é todo seu. Vamos conferir agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade no dia de hoje. Jornal de Piracicaba, greve reúne 3.500 e para a cidade. Mobilizações realizadas na manhã de ontem deixaram usuários sem ônibus, lojas fechadas e a rodovia Geraldo de Barros interditada. Greve geral realizada na manhã de ontem reuniu 3.500 trabalhadores de 27 categorias e parou Piracicaba. Os ônibus não circularam, lojas permaneceram fechadas e a rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, foi interditada. Anel viário, intenção é analisar se a mistura de cimento com outros materiais está correta. Corpo da quinta vítima ainda não foi localizado. Peritos fazem análise estrutural na obra. Os peritos e técnicos estão fazendo uma análise da estrutura das vigas de sustentação do anel viário. Uma das intenções é analisar se a mistura de cimento com outros materiais está correta. A concessionária Rodovias Tietê informou que o material está sendo retirado, mas ainda não tem previsão de conclusão. A Tribuna Piracicabana. Ferrato defende novo pacto para repasse de impostos. O prefeito Gabriel Ferrato emitiu ontem à tarde uma nota oficial para comentar as medidas anunciadas pela presidente Dilma Rousseff durante a marcha dos prefeitos em Brasília e defendeu um novo pacto federativo para a distribuição da receita dos impostos. Segundo ele, o governo federal fica com maior parte do bolo, 57%. Abre aspas, mas é no município onde está a maioria dos serviços prestados à população, fecha aspas, declarou o chefe do executivo. Parceria com o Unicamp pode trazer mais médicos à cidade. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o hospital regional, ainda em construção, poderá ser utilizado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para a ampliação das vagas do curso de graduação em medicina. Oferecido pela universidade, o prefeito Gabriel Ferrato e o secretário de Saúde, Pedro Melo, junto aos governos estadual e federal, conduzem a negociação. Gazeta de Piracicaba. Crime de mentira. Suposta vítima mobilizou até o helicóptero Águia, mas tudo não passou de invenção. A notícia de um falso sequestro dada ontem por um motorista de caminhão de 35 anos mobilizou a PM rodoviária, policiais militares do pelotão de Rio das Pedras e o helicóptero Águia, que sobrevoou a região da rodovia do Açúcar durante 30 minutos. A falsa comunicação de crime foi descoberta pouco antes da hora do almoço, quando os tripulantes do Águia localizaram o caminhão numa área particular. Festa do Divino, show de fogos, efeitos pirotécnicos iluminarão o Rio Piracicaba hoje às 23 horas. O céu de Piracicaba será iluminado por cerca de 40 minutos hoje, a partir das 23 horas, quando terá início o show pirotécnico de fogos de artifício da Festa do Divino de Piracicaba. O jantar começará a ser servido às 20 horas. Ontem foi o primeiro dia do evento, que acontece até domingo. Confira agora como fica o tempo e a temperatura nesta sexta-feira. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 25 e a mínima aos 12 graus. E após o intervalo, eu converso com o diretor de comunicação do Conesp, José Antônio Fernandes Paiva. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural.
Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje aqui comigo no estúdio José Antônio Fernandes Paiva, que é presidente do Sindicato dos Bancários, diretor de comunicação do CONESP e também vereador aqui do município de Piracicaba. Seja bem-vindo, Paiva, obrigada por ter aceitado o nosso convite e hoje especialmente nós vamos falar sobre a paralisação que ocorreu ontem, a paralisação geral que aconteceu em todo o país e em Piracicaba nós tivemos aí na divulgação da mídia a participação de 3.500 pessoas, sendo sindicalistas e trabalhadores. Foi isso mesmo, Paiva? Foi, bom dia, é um prazer estar participando aqui com vocês, debatendo esses assuntos que estão hoje na ordem do dia da nação brasileira. E ontem, um dia que marca para a história de Piracicaba. O Conselho das Entidades Sindicais havia discutido, com a participação que nós temos nas centrais sindicais, como é que a gente aceleraria o processo de mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras para destravar, Alessandra, a pauta do Congresso Nacional. Nós estamos com projetos que são há muito tempo já protocolados, andando dentro da Câmara, mas andando a passo muito lento. Então, ontem, todos os estados brasileiros houveram manifestações coordenadas pelas centrais sindicais. O que nós dissemos é o seguinte, que o movimento de ontem, ele tinha o CNPJ e tinha endereço. E, acima de tudo, tinha as bandeiras. Por isso que ontem eram definidas as questões. Então, o nível de confrontos foi insignificante no Brasil inteiro. Em Piracicaba, todos os que acompanharam, tanto da imprensa como da polícia, ficaram muito bem impressionados com o nível da organização. Nós iniciamos por volta de 3 horas da manhã, dialogando com os motoristas nas garagens das empresas de ônibus. Os ônibus não saíram porque a mobilidade urbana está na discussão hoje da pauta nacional. Nós temos um transporte coletivo muito caro, de baixa qualidade. Os governos têm investido mais na mobilidade urbana quando se trata de o transporte individual. Você vê aqui em Piracicaba um exemplo disso. Nós estamos, é claro, recebendo de braços abertos investimentos internacionais no setor automotivo, mas privilegiou-se em 8 anos do governo aqui em Piracicaba o transporte individual e não modernizamos o transporte coletivo. Então, houve uma boa paralisação, fomos para a Dedine depois, num ato que foi coordenado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, discutir a situação de uma empresa
que ela é um orgulho para Piracicaba do ponto de vista da história que foi construída, mas passa por momentos muito difíceis por má gestão dos seus executivos. Os trabalhadores têm construído a história da Dedini, mas ela hoje tem problemas, inclusive com convênio médico, tem problemas hoje em remunerar os seus trabalhadores, a discussão da PLR. Então nós estivemos fazendo esse ato lá, com uma grande assembleia que durou por mais de 1 hora. Depois viemos para as ruas do centro da cidade para dialogar com a pauta da manifestação e encerramos lá em frente, onde nós que somos mais contemporâneos da cidade de Piracicaba Moderna, a antiga empresa Santin, que depois virou a cooperativa São José, hoje Metalúrgica São José, que também tem problemas remuneratórios dos seus empregados, mas acima de tudo, naquela região, a rodovia passa por ali e tem tido muitos acidentes vitimando trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente acha importante construirmos ali uma passarela para que os moradores e trabalhadores do entorno possam se dirigir para o local de trabalho, para o ponto de ônibus das duas, sem o risco à vida. Então isso mobilizou ontem essas 27 categorias profissionais, mais 2 associações de aposentados e em torno de 3.500 manifestantes participaram desses diversos atos promovidos em Piracicaba. E eu não me lembro, a curto espaço de tempo, Alessandra, que nós tenhamos paralisado tanto a cidade como ontem e paralisado sem o terror. Porque eu me lembro, teve uma época que o crime organizado disseminou que haveria, então fechou-se o comércio e tudo, mas de forma organizada. Ontem eu não tenho, a curto espaço de tempo na memória, uma paralisação da cidade como ocorreu ontem. E foi uma paralisação que houve uma concentração, mas houve uma movimentação do grupo, né, com relação a onde seriam feitas os discursos, enfim, onde seria feito o encontro. Isso. Não foi num local apenas, não é isso? Nós não queríamos uma grande concentração apenas, mas nós queríamos diversas manifestações para debater a pauta. Nós queríamos debater o fim do fator previdenciário instituído no governo Fernando Henrique Cardoso e que penaliza trabalhadores e trabalhadoras que trabalharam por mais de 30 anos e vão ter o salário reduzindo da aposentadoria quando recorrem ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Nós queremos discutir a redução da jornada de trabalho para 40 horas, porque preserva a saúde do trabalhador, devolve ele mais cedo todo dia para o convívio familiar e ainda abre o mercado de trabalho. Porque essas duas questões, o fator previdenciário e a jornada de trabalho, ela estimula a entrada de novos trabalhadores e trabalhadoras no mercado de trabalho. Nós temos uma reserva de mão de obra pronta para o mercado de trabalho e às vezes não sai porque a pessoa se aposenta, continua trabalhando ou com 44 horas semanais, se você subtrair essas 40 sem redução de salário, você tem de imediato a abertura de mais de 2 milhões de empregos no mercado formal da economia brasileira. E aí tem outras questões como o projeto de lei 4330, que permite uma terceirização desenfreada da economia, e isso não é bom porque desregulamenta conquistas históricas de trabalhadores e trabalhadoras conquistadas pelos sindicatos. A melhoria do investimento em saúde pública e em educação, 10% do PIB para a saúde, né? Discutimos 10% do orçamento para a educação. Então, essas questões nortearam, além de questões sociais, que contra o genocídio da raça negra que tem ocorrido de jovens no país, isso não dá para esconder, está acontecendo, né? A inclusão de pautas importantes do mundo do trabalho para discutirmos de forma mais ampla. Então, ontem, né, nós saímos às ruas e você sabia por que estava saindo. Nós fizemos, no dia anterior à manifestação, a distribuição de 30 mil folders explicando por que estaríamos na rua no dia 11 em todo o país. É claro, ocorreram problemas pontuais no Rio de Janeiro, né, em alguns pontuais em São Paulo, mas pelo volume de mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que se mobilizaram ontem em todo o país, é insignificante, porque todo dia nós temos incidentes, mesmo não tendo manifestação. Piracicaba hoje, há 4 anos, é a cidade mais violenta da região. Só cresce o nível, os índices de violência.
Então, é uma questão social para termos abordado. E ter um tipo de movimentação como foi apresentada ontem, sem incidentes, eu acho que isso é muito relevante aí para a questão do movimento, né? Nos movimentos anteriores que nós vimos aí no mês passado, houve digamos, uma rejeição da participação política e até sindicais, não é? E ontem, teve participação de movimentos sociais na paralisação mobilizada pelos sindicatos? Teve. O que ocorreu, as rejeições que tiveram foram de segmentos fascistas, de extrema-direita, que tentavam descaracterizar a luta política. O que se disseminou muito no país, assim, o gigante acordou. O que acordou foi o gigante de direita que estava dormindo em berço esplêndido. Esse país ele passou por transformações muito rápidas. Assim, você tira o controle dos portos da mão da máfia de Daniel Dantas. Você reduz as taxas de juros dos bancos privados e o governo baixou, através do Banco do Brasil e a Caixa Federal, reduz juros. Você mexe com o setor econômico, então você mexe com portos. Aí você permite que 20 mil brasileiros vão estudar no exterior e não precisava ter sobrenome da burguesia brasileira. Quer dizer, você tem hoje mais de 4 milhões de jovens que vão para as faculdades, né, pelo ProUni. Você tem cota para negros, né? Então tem uma sociedade brasileira, um segmento da sociedade brasileira que não aceita isso. Eu quero manter os meus privilégios. Estes que estavam dormindo e a hora que acordaram tinha toda essa evolução social, você ter mais de 40 milhões de pessoas que saem do nicho da pobreza absoluta e passam a participar da renda nacional. Então, essas pessoas é que reagiram dessa forma quando viram, no segundo dia, que no primeiro dia os noticiários da grande imprensa diziam um bando de baderneiros está na rua. Quando, infelizmente, aquela repórter da Folha de São Paulo tomou tiro no olho da repressão policial, aí voltou-se e disse, olha, o movimento está forte. Tanto é que quando o movimento Passe Livre viu que esses fascistas e extremistas de direita foram para a rua para negar o que foi a construção, porque os atos não foram construídos por esse que precisa pôr uma máscara para sair na rua, foi construído pelos movimentos políticos mesmo, né? Os partidos políticos de esquerda sempre estiveram na rua. O movimento sindical brasileiro, né, sempre esteve na rua, mas esse movimento sindical foi tão ousado que ele ousou colocar o presidente da República que sai de trás de uma máquina metalúrgica para assumir o controle do país e se vira referência de inclusão social no mundo inteiro. Então, essa sociedade que acordou, ela acordou tarde, porque ela não vai retornar mais ao poder. Ela vai ter que se inserir em programas de inclusão de renda, de distribuição, de taxar as riquezas, né? Então, essa está muito preocupada e essa tinha medo das bandeiras. Ontem não, né? Quem quisesse sair com bandeira, saía à rua. Tivemos até algumas pessoas, né, a mídia eletrônica, não, vem para a rua, eu até colocava, vem para a rua porque a rua é muito boa, você ouve, você sente, né? Então, ontem foi sim e vai ser assim, né? Ontem foi um grande alerta. Nós, em todos os estados brasileiros teve manifestação, não precisou, né, usar de mecanismos de repressão. Ontem a polícia militar aqui teve um comportamento extraordinário. Quando você não tem, né, o poder político mandando a repressão, olha, há uma tranquilidade, Ninguém quebrou, ninguém tentou fazer nada, por quê? Nós tivemos um processo de construção. É a história que os mais de 90 anos do movimento sindical brasileiro têm. Então, esse movimento nunca esteve fora das ruas, né? E mostrou ontem que se precisar mobilizar, a gente sabe mobilizar. A gente tem bandeira, a gente tem CNPJ e a gente tem endereço. Todo mundo sabe onde encontrar quem organizou o movimento de ontem no Brasil inteiro. Então, essa questão é que... E como foi a adesão da população? Houve a população também, além dos trabalhadores e sindicalistas, participando do movimento, pai? Ontem foi marcante uma entrevista feita com uma pessoa de uma loja que estava fechando quando tinha movimento, e aí um profissional da mídia regional perguntava assim, e daí, mas e como é que fica esse prejuízo? Ele falou, não, eu tenho certeza que o que nós deixamos de ganhar hoje, nós ganharemos com o produto dessas manifestações. Se acabar só o fator previdenciário e reduzir a jornada, então essa foi muito marcante, porque embora pressionado, né, esse movimento não tenha dúvida que ontem foi um dia de reflexão, que a cidade ela estava parada para refletir. E muitas vezes a gente, né, o melhor momento para você tomar atitude é aquele que você para e pensa. Ontem foi esse pensar, esse refletir.
refletir por que nós temos creche só meio período em Piracicaba, refletir por que estão morrendo muito mais pessoas que morriam há 10 anos atrás nas unidades de pronto atendimento de saúde no município, refletir por que o ônibus em Piracicaba não baixou como baixaram em outros locais, refletir como é que nós pressionamos os nossos deputados para votar rápido a pauta que está no Congresso, que atende os trabalhadores e trabalhadoras. Esse momento de reflexão é muito positivo, viu, Alessandra? E é isso que a gente tem como legado de ontem. A gente vê algumas imagens do momento, né? Durante a paralisação, houveram essas paradas, vamos dizer assim, né? Para discurso. Esse é qual local, pai? Aí nós já estávamos lá na rodovia, em frente... aí ainda nós estávamos na rua Moraes Bar, na rua 15 de novembro, esquina com a Avenida Armando Salles, preparando, quando nós chegamos com os sindicatos metalúrgicos, aí o companheiro João Carlos Ribeiro, dos sindicatos metalúrgicos, né? Nós chegávamos da Dedini e nos incorporávamos ao pessoal que estava ali, então preparando para sairmos em passeata pelo centro, né? Para levar a mensagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estavam aguardando a passagem desse grupo de pessoas. Então, o início da concentração ali, que ali estava coordenada ontem por um outro grupo de dirigentes sindicais que não tinha ido ainda lá para os metalúrgicos, na Dedini, né? Então, foram diversas etapas, né? Foi muito positivo você estar trazendo. Então, e você vê que aí o companheiro Newton Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que fez um debate da segurança do trabalho, fizemos um minuto de silêncio pela fatalidade, né, já alertada pelo sindicato, né, há mais de um mês atrás, de que a ganância do poder político de querer acelerar as obras, né, sem, né, ter os cuidados que devam se ter com toda a estrutura. Então, era prejudicial, mas precisa morrer gente para que agora faça uma reflexão da qualidade daquele investimento público ali no anel viário. Ali era na região da praça do Terminal Central de Integração, né? Ali não houve circulação dos ônibus. Os ônibus, ali a presença dos policiais também, né? Que acompanharam. Não tinha ninguém ali próximo, né? com escudo, não tinha ninguém que precisasse ter armas de repressão, bala de borracha, porque nós também tínhamos a nossa própria segurança do movimento. Nós contratamos as pessoas que filmavam as pessoas que estavam participando, na detecção de que havia pessoas estranhas ao movimento, né? A gente já colocava alguém muito perto para saber da intenção que essas pessoas tinham, mas eu acho que foi extremamente positivo o envolvimento de todos, né? Ali nós não temos uma pessoa que tem o destaque, mas as 200 mil pessoas que essas 27 categorias profissionais representam em Piracicaba, elas estiveram representadas pelos dirigentes. Nós fechamos os sindicatos ontem e todos passaram a despachar na rua. Então, uma movimentação que durou até que horário? Nós já tínhamos, nós começamos às 3 horas da manhã e às 12 horas nós encerramos. Então, que era para ter também o horário definido. O que acontecesse depois das 12 horas não era evento programado pelo Conselho das Entidades Sindicais. E nós conseguimos cumprir fielmente, né, essa programação. Houve, ainda no período da tarde, algumas lojas do comércio que permaneceram fechadas. Isso não foi nenhuma solicitação do movimento? Não, porque que acontece, né? O comércio ele abre para o consumidor. Como ele abriu e não havia consumidor, então era desgastante, né? Então passaram a fechar porque você não tinha consumidor que não se dispôs a vir para o centro, porque de manhã já você tinha o transporte coletivo paralisado, né? Mas alguns empresários não tinham entendido ainda o sentido da manifestação. Então entenderam que, que se eu abrir, vai ter gente vindo como... Não, mas ontem a cidade parou para pensar, parou para refletir. E eu acho que essa reflexão é muito positiva para a gente que está no campo democrático, né? Para rever. Eu, enquanto vereador, prefeito, enquanto prefeito, seus secretários, o que essa cidade precisa mais e que tem um clamor popular que ela faça, né? Então, E como que foi a aceitação desse movimento? Houve alguma manifestação com relação ao Poder Executivo? O sindicato que representa os funcionários públicos disse que, infelizmente, o
Poder Executivo pressionou para que os funcionários públicos não participassem do ato, não facilitou. Enquanto nós tivemos uma postura muito coerente e honrada do presidente da Câmara, que é um sindicalista, o vereador João Manuel dos Santos, junto com a sua diretora administrativa, dizendo assim, olha, em respeito ao Conselho das Entidades Sindicais, nós não teremos atividades na Câmara no dia 11. Na Prefeitura não, que foi quase que um nível de confrontar do ponto de vista seguinte, nós não autorizamos, nós rejeitamos, mas é uma postura que não é surpresa para nós, porque o prefeito tem sido assim mesmo, né? Ele acabou de conceder uma reajuste salarial para funcionários públicos que não tinha nem 1% de aumento real, não implementa a reforma administrativa, não implementa o estatuto do magistério, não implementa o estatuto da Guarda Civil. Então é uma administração que não é voltada para os trabalhadores e trabalhadoras. Quando não é para o servidor público municipal, tem creche meio período, que é uma agressão à mãe trabalhadora, porque ninguém trabalha meio período. Você tem um nível de saúde pública, nível que está, segurança pública em níveis alarmantes, né? Você tem transporte coletivo caro e de má qualidade, você tem um saneamento básico, né? Que você paga cada litro de água que você consome, você paga obrigatoriamente 1 litro de esgoto, de tratamento de esgoto, que não é a mesma proporção. Então não surpreende nada o movimento sindical. Ontem, quando estava em frente à catedral, os discursos eram assim, não vamos nem criticar o Gabriel, porque a gente critica quando a pessoa, você tem uma expectativa dele, ele faz uma coisa diferente. Do governo do PSDB em Piracicaba, nós não temos uma expectativa que seja favorável aos trabalhadores, porque não é a história deles nesses 8 anos e meio de governo aqui em Piracicaba. Uhum. Então, dentro das pautas nacionais existiam também as pautas locais durante os movimentos de ontem. Não tem como se desvincular, né? Porque já o preceito da Agenda 21 ele trabalha isso, Alessandra. Você pensa globalmente, mas age localmente. Então você tem, como é que você articula isso? Então o movimento sindical, ele tem um olhar aqui no pé de chão, aqui na terra em que a gente vive aqui, para consolidar a nossa organização e pressionando governos estaduais, governo federal, os deputados estaduais, deputado federal, né? E nesse momento, o movimento sindical está muito atento, porque por mais que nós queremos o fim do fator previdenciário, por mais que a gente queira a jornada de 40 horas, nós queremos discutir a saúde pública. E discutir saúde pública não é fazendo, né, um lead para mandar para a imprensa, um release, dizendo que você está preocupado com a saúde pública, mas quando a presidenta Dilma chama para reunir em Brasília, você não vai discutir. Quando quer discutir educação, mas quando milhares de prefeitos vão a Brasília, você não vai, fica na sua sala e faz um comunicado. Tem que ter ações políticas. E política de saúde, de segurança, de educação, não é política de governo. Não é o governo de 4 anos, não é o governo, é política de Estado. Qual é a política de Estado? Acabamos de ter a posse de um secretário municipal de saúde que falou assim, precisamos fazer uma revolução na saúde em Piracicaba. Por quê? Porque viu que em 8 anos do prefeito Barjas, a saúde não caminhou na cidade. Como quando você tem um profissional médico da qualidade do Dr. Pedro Mello, ele chega assim, gente, urgente é a saúde preventiva. Vamos fortalecer o programa de saúde da família em Piracicaba. Agora você tem unidade de programa da saúde de família para constar com estatística, mas você não tinha médico atuando. Como é que você faz? Então esse debate é que está se fazendo na cidade. Então não dá para você, né, ficar olhando a casa do vizinho e não impor a sua ainda. Então a Piracicaba precisa de um choque de gestão, mas um choque de gestão não determinado pelas empresas, não determinado pelo grande capital, mas determinado pela necessidade que os cidadãos e cidadãs piracicabanas têm hoje. Nós temos um orçamento muito rico no município, são mais de 1 bilhão e 100 milhões no município. Mas que foco nós estamos querendo dar para isso? Qual a qualidade da gestão? Então essa a discussão, o CONES participa de 12 conselhos na cidade. E participa de forma propositiva, colaborativa, mas com um senso crítico de quem quer ser, né, uma análise construtiva de mostrar o caminho deve ser por aqui e por ali. E você acredita que a participação da população através dos movimentos que a gente reconhece aqui em Piracicaba, que hoje nós temos o Pula Catraca, temos o movimento do Reage. Piracicaba, a população piracicabana está mais interessada, está mais atenta a tudo isso e participando mais das políticas públicas, ou está participando, na sua opinião, seria de uma maneira muito sensata, correta? Não, eu acho que nós tivemos um apogeu aqui em Piracicaba.
O grande momento da participação popular aqui foi no governo do ex-prefeito João Herman Neto. Você tinha um estímulo à participação popular através do poder público. Hoje você tem o poder público tentando atrofiar o movimento popular, tentou fazer isso com o movimento sindical, não conseguiu. Mas Piracicaba faz parte hoje de um contexto nacional. E esse contexto nacional é que, embora nós tenhamos uma democracia relativamente jovem no país, mas uma democracia que está aprendendo os seus caminhos, por onde ela pode passar. Então isso a sociedade tem feito. O que a gente tem diferenciado, o que são movimentos e o que são... Eu acho que o movimento Pula Catraca é um movimento, o Reage é uma articulação. Então, um grupo de pessoas que se articulam em defesa de alguns temas, né? Então, o movimento, né, Piracicaba nunca teve fora de movimentos. Agora, não tenha dúvida, como você tem a nível nacional, por exemplo, o Pula Catraca em Piracicaba ele começou muito antes do que a nível nacional. Embora o movimento Passe Livre seja um movimento histórico, mas as manifestações em Piracicaba começaram em dezembro do ano passado. E foram crescendo, até que chegou. Mesmo assim, em Piracicaba, nós tivemos reajuste da passagem de ônibus. Em São Paulo, nós tivemos revogação. Hoje, se você for comparar a passagem de Piracicaba, ela continua sendo uma das mais caras do país, porque ela é R$3 a passagem. Aí você paga R$ 2,80, se você comprar antecipado, se toda compra antecipada, em qualquer setor da economia você tem desconto. Mas, né, nós tínhamos R$ 2,65 o ano passado. Quando o prefeito Kassab ele revogou, ele voltou o preço praticado antes. Em Piracicaba não, ele saiu de R$ 2,65 e foi para R$ 2,80. Então ela teve um reajuste de 5,66% ainda. E isso que Pula Catraca continua na rua. Vai ter novas manifestações, está previsto agora para o dia 17, nova articulação, é que nós estamos querendo separar o joio do trigo. Então, vem para o Pula Catraca quem tem consciência do que o Pula Catraca está discutindo. Mobilidade urbana, controle social sobre o transporte coletivo, mudança no comitê gestor do transporte coletivo com maior participação social, passe livre para o estudante, passe livre para o desempregado e subsídio ao transporte coletivo. Nós podemos sim, no Brasil, ter transporte coletivo gratuito. Depende do que nós queremos investir em transporte coletivo. Mas Piracicaba teria condições de... Perfeitamente. Sabe por quê? Todo o recurso que você investir no transporte coletivo gratuito, o trabalhador e a trabalhadora, esse dinheiro que ele deixar de investir no transporte coletivo, ele vai investir no consumo. Todo investimento em consumo gera receita através dos impostos. Esses impostos voltam para o caixa público. Olha, você tem um investimento mais de 300 milhões numa empresa privada aqui em Piracicaba, seja do recurso público municipal, estadual ou federal. A Hyundai tem mais de 350 milhões que foram investidos na Hyundai aqui. Ora, por que não pode investir no transporte público gratuito? Por que nós precisamos construir uma passarela nova sobre o Rio Piracicaba de mais de 3 milhões e 80 mil reais e não pode investir no transporte público gratuito? E cria, né, formas de controle. Aí, melhor fiscalização, pontos de embarque e desembarque, terminais de integração, porque hoje o transporte coletivo é muito rentável para o empresário. Então, até discutir se nós não vamos novamente, né, tornar o transporte público de fato e não transformar em concessões. Em Piracicaba você tem um processo de licitação que não desenrola. Como é que nós discutimos essa licitação? O prefeito Kassab em São Paulo suspendeu o processo de licitação para rediscutir que transporte público nós queremos. Então, é uma ideia que choca do ponto de vista de falar transporte público gratuito, mas está na Constituição, que é dever do Estado oferecer. Então, hoje em Piracicaba, você precariza a educação porque tem grupos interessados em que a educação privada cresça na cidade, inclusive ligadas ao próprio governo. Antes nós já tínhamos e hoje ainda temos. A saúde pública, ela está cada vez mais precarizada porque tem grandes grupos de saúde privada crescendo na cidade. Então, se vê nos últimos 10 anos, tem 2 ou 3 planos de saúde novo na cidade de Piracicaba. Então, o Reage Piracicaba, né? Você colocou como uma articulação, não como um movimento. O que você define? Como você define isso como uma articulação? Porque é o seguinte, o movimento que nós colocamos com toda a linguagem mais metafórica, né? Mas ele tem o seguinte, o movimento ele tem endereço, ele tem CNPJ, ele tem quem ele representa, então nós gostamos de olhar quem é.
Quer dizer, qual a sua história? Onde você participou? Que movimentos você construiu até hoje? E nós tivemos a conferência social, o Consocial em Piracicaba, e tirou diversas bandeiras do Consocial. E essas bandeiras têm que ser cobradas. Nós, enquanto mandato de vereador, todas as propostas que poderiam ser feitas pelo Legislativo, nós encaminhamos. E tem as bandeiras que têm que ser implementadas pelo Executivo. Quando você tem uma articulação que ela tenta enfraquecer o Legislativo, tendo apenas um foco, né, discutindo o subsídio, né, porque nós não tivemos, ninguém consegue provar que exista um projeto na Câmara aprovado que estabeleça reajuste de percentual para as vereadores. Isso não existe. Que existiu em 2011, né, um projeto que os subsídios dos vereadores que fosse assumir em 2013 teriam que ser proporcional do deputado estadual em tantos por cento. Então fixou um valor. Em 2011 não houve manifestação nenhuma. Passa, mas o início de 2012 não tem. No processo eleitoral de 2012 surge uma articulação fazendo o debate, tendo candidatos, né, que carregavam essa bandeira, então tentando fazer disso uma bandeira para se cacifarem. De todos os que saíram, um se elegeu. E o movimento discutiu que o subsídio fixado para o Legislativo, ele tinha um percentual proporcional ao que estava sendo pago elevado. No entanto, esse mesmo percentual foi aplicado ao prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários. Se era incorreto reajustar em 66% aos vereadores, também o era para prefeito, vice-prefeito e secretários. Mas essa discussão não se fez. O Legislativo ele tem um orçamento de 5% do total das receitas correntes líquidas do município. O Executivo, 95%. Nos 5% do Legislativo, constam todas as despesas do Legislativo. E os 95% para o Executivo, que são para implementar todas as políticas sociais do município, pouco se debate a questão da saúde pública, do saneamento, da educação, da segurança, saneamento básico, meio ambiente. Então, o movimento, ele discute tudo aquilo que afeta a comunidade como um todo. Então, eu acho que poderemos despertar um pouco mais, porque eu não aceito pagar o que eu pago de imposto de renda. Será que o que eu pago, eu acabei de citar para você, nós pagamos hoje de água em Piracicaba, é o correto? Quando você paga de ICMS sobre a conta da CPFL, que você tributa quando você pega lá, você vê. Então, é uma discussão muito simplificada e ela, do ponto de vista meu, posso estar equivocado, quando você enfraquece o Legislativo, você tem o objetivo claro, né, de enfraquecer o processo de discussão democrática. Então, você qualifica a discussão e amplia o leque, né, de fazer um debate unilateral, ele não é propício, né, principalmente quando você faz ele um ano depois do fato ocorrido. Então, é por isso que eu estou falando, eu respeito, discuto, tomamos todas as atitudes, só que hoje, por exemplo, eu fui um parlamentar eleito com 2.267 votos. Então, o que eu fiz a discussão com o pessoal? Hoje, o subsídio de um vereador bruto, né, dividido por 2.267 votos, eu custo para cada um dos meus eleitores 16 centavos por dia, ou R$ 4,18 por mês. É esse o investimento que o meu eleitor está fazendo no meu mandato. Agora eu quero saber o seguinte, o mandato do parlamentar que você escolheu atinge a sua expectativa política? É isso que eu quero, porque aí você qualifica a discussão. Quantas emendas você fez ao plano plurianual? Quantas você fez a lei de direito orçamentária, a lei do orçamento anual? Ou se você não fez nenhuma emenda, mas você é um parlamentar que tem uma atuação na sua comunidade frequente, você não faz o instrumento dos requerimentos, das indicações, mas você tem uma boa relação com os secretários e atende. E as demandas que nós atendemos hoje, nós já chegamos a 84 bairros atendidos pela nossa plataforma de trabalho. Então, desqualificar a atividade parlamentar em função do ato remuneratório, eu acho que é uma política que ela não contribui para o fortalecimento legislativo. Agora, tem segmentos na sociedade que tem uma defesa que é pontual. Uns querem o controle social e outros querem o controle popular. Eu sou do que quer o controle popular. O controle social é muito perigoso. O fascismo já se instalou
em diversos segmentos das políticas internacionais pelo controle social, que é um grupo social controlar as ações. E aí não, eu quero controle popular. Porque o controle popular que fez esse país mudar nos últimos 10 anos, não foi o controle social. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já a gente continua com esse bate-papo e nós vamos falar sobre a repercussão do movimento de ontem. Nós já queremos saber o balanço disso tudo, quais são os próximos passos aí do CONESP, enfim, dessa manifestação que teve início no dia de ontem, que na verdade já iniciou há muitos anos, né? É já já após o intervalo. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com o diretor de comunicação do CONESP, José Antônio Fernandes Paiva. Nós estamos falando sobre a movimentação que parou aí todo o país no dia de ontem e agora nós vamos saber quais que são os resultados disso. Já é possível fazer um balanço sobre a repercussão, Paiva, desse movimento, especialmente aqui na cidade? Olha, Lisandra, ontem nós já conversamos um pouco, né, coletando as primeiras impressões. Hoje de manhã, antes de eu vir aqui com vocês, alguns dirigentes já estavam lá, porque nós estamos tendo hoje a eleição do CONESP. Então, a defesa é que toda essa diretoria seja reconduzida na direção do CONESP e já temos algumas ações determinadas, né? As centrais sindicais tentam pautar ou com Gilberto Carvalho, né, ou mesmo com quem a presidenta Dilma determinar, mas o líder do governo na Câmara Federal, ali do Chinaglia, já teve contato com o movimento para ver como é que a gente faz para acelerar a pauta. Ontem, você viu, nós tivemos aprovação, a regulamentação da PEC das domésticas. Então, é um pouco dessa repercussão. Eu acredito que acelera bastante a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras. Do ponto de vista da manifestação local aqui ontem, né, nós temos o Sindicato dos Metalúrgicos encaminhou proposta ontem e o CONESP fará junto com os mandatos do vereador Paiva e do vereador Zé Luiz Ribeiro, né, gestões para que a gente instale urgente a passarela lá em frente da Metalúrgica São José e para baixo do Atlético na rodovia. Também haverá uma mobilização dos mandatos dos sindicatos metalúrgicos do CONESP com relação à empresa Dedini, né, que tem problemas.
e a gente precisa saber como é que a gente ajuda a resolver aqueles problemas. Nós estamos trabalhando para trazer a Piracicaba o superintendente estadual do Ministério do Trabalho para fazermos uma ampliação do debate dessas questões que estão envolvendo os trabalhadores aqui, inclusive as relacionadas à segurança do trabalho. Vou passar um dado para você que é alarmante. Nós temos aqui em Piracicaba um acidente de trabalho por hora em média. Nós temos mais de 30 acidentes de trabalho em média por dia na cidade. Isso é muito alarmante. E, infelizmente, só quando ocorre um óbito é que isso vem à tona. Então, e o Ministério do Trabalho, por estar com um processo do seu gerenciamento aqui em Piracicaba um pouco destoante do que o movimento sindical pensa, então tem dificuldade em atender a demanda que nós precisamos. Então, eu acho que é um dia ainda de coletar todas essas informações, mas ontem já as centrais sindicais emitiam nota da grandeza do ato, da repercussão e, felizmente, né, através do Gilberto Carvalho e do deputado Alindo Chinaglia, o governo já se manifestava, né, que pretende rapidamente se reunir com o movimento sindical para acelerar a indicação para a base do governo as discussões, mesmo que a oposição não queira, mas aí a gente trata de ir a Brasília e convencer todos os deputados, independente de que partido, que tem algumas questões que são urgentes para a sociedade brasileira. Especialmente você como presidente do Sindicato dos Bancários também, como foi a adesão dos bancários no dia de ontem aqui na cidade? Eu acho que teve 3 categorias que eu falei para você que tiveram uma participação mais evidente, né? Porque estavam no entorno ou dentro das manifestações. Foram bancários, comerciários e o transporte coletivo. Né? Pontualmente, nós fomos aos metalúrgicos, né? Os sindicatos vieram, mas os bancários ontem, nós não temos informação, né, que tenha movimento em banco ontem antes da meio-dia. E depois da meio-dia ainda permanecia como nos comércios, mas como o banco, né, é regulamentado pelo Banco Central, então se ele fechar o banco o dia todo, tem uma série de implicações, mas o movimento ontem foi insignificante nas agências bancárias a partir do momento que eles determinaram a abertura. Da movimentação, né? Bom, e já existe um calendário aí para os próximos passos? Como está a agenda? A principal preocupação agora é com a votação do PL 4330 das terceirizações. Ainda ontem, né, nós estamos tendo uma reunião quadripartite para discutir. Nós não queremos o projeto do deputado Sandro Mabel de Goiás. Ele não é bom para o conjunto dos trabalhadores e quando um projeto não é bom para todas as partes, ele não caminha. A sociedade ela precisa ter esse processo de negociação. Então tem que, hoje, ele permite que você faça terceirização em setores que não há necessidade. Por exemplo, você pode ter um caixa dentro de um banco que não seja bancário, seja contratado por uma empresa terceirizada. Né? Você pode ter um ajustador mecânico dentro de uma metalúrgica que não seja metalúrgica, que uma empresa de ajustadores mecânicos preste serviço. Então isso descaracteriza a atividade produtiva e não aponta na melhoria da qualidade, mas na precarização do serviço. Então, em função disso, também o projeto permite que essas empresas contratantes não sejam responsabilizadas solidariamente pelo pagamento da empresa contratada que não fizer para os seus empregados. Nós vimos aqui essa semana mesmo, aqui na Exalc, a empresa de segurança e vigilância estava atrasado com o salário dos empregados. Hoje, pela legislação, a Exalc pode bloquear o pagamento para fazer diretamente, com o projeto de lei não. Ela não tem responsabilidade solidária. Então é muito ruim, precariza e retorna a 20 anos atrás as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras pela conquista que tiveram cada uma das categorias profissionais através das convenções coletivas e dos acordos coletivos de trabalho. Paiva, eu gostaria que você explicasse um pouco também para o nosso telespectador. A gente tem falado desde o começo sobre CONESP, né? O CONESP é um conselho de entidades sindicais de Piracicaba. Qual que é a intervenção do CONESP junto aos sindicatos? O que é o CONESP? O CONESP, né, ele surgiu ainda antes do novo momento das centrais sindicais no Brasil. Nós tínhamos uma intersindical, o pessoal se reunia, mas não formalizava essa organização.
Então, a Associação do Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, cuja presidência hoje está com o companheiro Fânio Luiz Gomes da Alimentação, ele reúne esses sindicatos de 27 categorias profissionais, mais 2 associações de aposentados, e discute os temas da cidade e os temas nacionais relacionados aos trabalhadores. Então, tem uma executiva e tem diretorias para cada uma das ações temáticas. Também o CONESP, que é o Conselho de Entidades Sindicais, ele indica os seus dirigentes sindicais e os assessores para participar nos conselhos paritários da sociedade. Conselho Municipal de Desenvolvimento Comercial e Industrial, Conselho de Desenvolvimento da Educação, também trabalha hoje o presidente da Comissão Municipal de Emprego de Piracicaba, é presidente do Sindicato dos Papeleiros, o companheiro Chico Francisco Pinto Filho, né? Nós discutimos a questão da saúde, nós temos pessoas participando, nós estamos dentro do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, discutindo no CONCEP, né, ajudando a participar dessa questão. Nós temos hoje dirigentes sindicais no Conselho da Previdência Social, discutindo lá como é que é o atendimento à Previdência Social. Então, são 12 intervenções hoje paritárias que o CONESP, através de seus dirigentes sindicais, atua na sociedade piracicabana, tentando contribuir com o poder público, seja ele estadual, municipal ou federal, para que as políticas públicas sejam aquelas que mais estejam próximas da necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso se faz até de forma meio silenciosa, né, do ponto de vista da repercussão, mas é uma responsabilidade que nós temos. Os estatutos das entidades sindicais colocam sempre no seu primeiro, o segundo parágrafo, colaborar com o poder público, né, na solução dos conflitos em que estejam envolvidos os trabalhadores e trabalhadoras. Então isso tem sido uma constante. E as atividades no CONESP, elas são todas gratuitas, né? E hoje tem tido uma parceria muito boa. Nós temos diversas centrais sindicais. O CONESP ele não tem um único direcionamento de central, não é só da CUT, não é da Força, não é da UGT, não é da CGT, todas as centrais sindicais, há uma pluralidade positiva. Também tem diversas opções partidárias entre os seus dirigentes sindicais dentro do CONESP, né? E a gente se une em função das bandeiras de luta. O grande diferencial do CONESP é isso. Ele é plural do ponto de vista das centrais, ele é plural do ponto de vista das visões partidárias, mas ele é unitário do ponto de vista da luta. A unidade da luta do CONESP é coisa que empolga, porque às vezes nem as centrais sindicais têm a facilidade que tem. Então a gente não gosta do mesmo time, a gente não gosta do mesmo partido, da mesma religião, da mesma central, mas gostamos da mesma causa, que é a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. E para ter contato com o CONESP, a pessoa que quer entender um pouco mais sobre o CONESP, quer fazer parte desse movimento, para quem é e quem pode participar disso, como que é o acesso? Todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas a gente tem feito o seguinte, ele vai no seu sindicato para não vir, né? Não causar uma questão ética, que é por que um comerciário tem que ir lá no bancário? Não, o comerciário vai no sindicato, os empregados no comércio. O empregado da construção civil, na construção civil, dos municipais, através dos seus sindicatos. E aí os sindicatos, né, encaminham para a direção do CONESP, né, porque o CONESP ele tem uma sede que ela é itinerante, numa das entidades, né. Hoje ele está centrado na sede da ABAESP, Associação dos Bancários Aposentados do Estado de São Paulo, e da AFABAN, porque lá fica mais fácil, né, a centralização, tem uma secretária executiva que centraliza essas ações para as reuniões mensais. Mas, fatalmente, nesses outros 27 sindicatos de categorias profissionais e nas 2 associações de aposentados. E tudo que é tomado como iniciativa do CONESP é distribuído, comunicado aos sindicatos que fazem parte desses 27 sindicatos do caso? Nós temos as reuniões que são na diretoria executiva e as plenárias do CONESP. Então, não tenha dúvida, se é uma coisa mais emergencial, ela é já tomada pela diretoria executiva, mas como essa é a manifestação, nós chamamos uma plenária para discutir, organizar, discutir segurança, discutir comunicação, discutir a comunicação do ponto de vista de vocês, da mídia, a comunicação interna do ato, né, e a logística do evento. Então, toda a plenária do CONESP é que discute isso. Bom, para a gente encerrar o programa, eu gostaria que você fizesse rapidamente uma observação a respeito deste momento político que o Brasil vive hoje. Como você disse até anteriormente, o Brasil acordou, o Brasil já estava acordado, muita gente, mas
enfim, é um momento onde as pessoas estão se interessando muito mais por política, por assuntos relacionados ao benefício da sociedade, um bem comum, enfim. Na sua opinião, é um novo momento para o país? O Brasil é uma referência mundial hoje. O Brasil está, dentre os países emergentes, né, é o que mais avançou na política de distribuição de renda. A política de combate à fome e à miséria do país, hoje, ela é levada para o mundo inteiro. E isso desperta naqueles que sequer tinham a condição de comer, né, a participação política. Então, os movimentos mais fortes hoje são daqueles excluídos. Então, você vê o movimento do Sem Terra, né, o movimento sindical, o movimento pela igualdade racial, o movimento pela liberdade de opção religiosa e de opção sexual. Então, isso cresceu muito no país. E com ele, né, crescem os movimentos. Eu acho que você tem um processo dos estudantes voltando a se organizar, é muito importante isso. A Ordem dos Advogados do Brasil tendo a participação que sempre teve histórica, e tem alguns setores que eu respeito, por exemplo, a manifestação dos médicos no país, né? Eu acho que é uma manifestação corporativista, mas que é importante que ele se manifeste para a gente discutir o que nós queremos da saúde pública no Brasil. Então, eu acho que é um momento especial. E é tudo porque você construiu isso. Foram 10 anos de construção desse novo momento. Então, desde a chegada, né, do presidente Lula à presidência do país, com a vinda da presidenta Dilma, é um processo. A Polícia Federal hoje, ela pode investigar e prender, né? Antes ela tinha uma tutela do Estado, o Estado segurava. Então, as pessoas podem discutir, as pessoas podem ir à rua. Ontem, o que a Polícia Militar, tanto a Polícia Militar como a Polícia Militar Rodoviária, né, contribuiu para dar aos trabalhadores e trabalhadoras a liberdade de expressão, foi coisa histórica aqui na Piracicaba. Quero até deixar isso registrado, porque nós vimos nele o prazer de estar contribuindo. Teve um policial que se dirigiu para nós estamos aqui para dar segurança para que vocês possam se manifestar. Eu fiquei, puxa, muito, muito feliz. Então, esse é um novo momento e é muito bom. E o que faz? Hoje, o próprio programa de vocês faz parte desse processo. Né? Você ter um programa ao vivo e trazendo a opinião das pessoas é parte desse processo de construção. Vocês poderiam estar fazendo um outro tipo de modalidade do programa aqui, mas vocês tiveram a sensibilidade de fazer isso. Vamos discutir o que a comunidade está discutindo hoje. Então, é um avanço, não tem retrocesso. Embora tenham setores apostando fortemente nisso, tem setores se organizando, defendendo a volta do regime militar, né? Porque é um regime que ele tolhe a liberdade, né? Os fascistas, os anarquistas defendendo, né, retrocessos sociais, mas a sociedade, né, não aceitará. Eu acho que nós podemos ter aí em torno de 23% a 25% de segmentos sociais apostando no retrocesso, apostando na volta de regimes de exceção, mas nós temos hoje mais de 75% da população que aposta no processo de dar o próximo passo para a frente e não retrocedermos a momentos da qual nós não temos nenhum orgulho. E isso a Comissão da Verdade tem colocado, levantado a tortura, os regimes de exceção, o que fizeram com a liberdade de expressão. E tem sido chocante os depoimentos na Comissão da Verdade do que a ditadura militar e os seus, né, asseclas fizeram com esse país nos momentos de exceção. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer pela sua presença, por ter contado para a gente o que aconteceu tudo no dia de ontem e quais que são os objetivos aí, especialmente do CONESP, daqui por diante. Uma excelente tarde para você. Para você também, para todos que puderam nos acompanhar. E agradecer mais uma vez o espaço e a opção de vocês por estarem em Piracicaba fazendo esse trabalho. Obrigada. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Nós nos encontramos na segunda-feira. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.